Nessa aula então eu vou estar mostrando para vocês ali alguns diagramas fasoriais ali de para operação ali de máquina síncrona como gerador, tá? Eu já fiz vários vídeos ali falando sobre diagramas fasoriais, só que esse vídeo aqui vai ser um diagrama um pouco diferente que mostra ali as relações ali entre fluxo magnético, tensões e correntes todas juntas ali no mesmo diagrama, tá? É um diagrama um pouco mais completo ali que permite tu entender as relações ali entre os fluxos e as tensões induzidas ali na máquina. Então, nosso primeiro diagrama fasorial ali, ele vai ser considerando para carga indutiva, tá? Depois a gente vai ver para carga capacitiva. E carga indutiva então significa que a corrente da armadura IA ela está atrasada em relação à tensão terminal Vφ, né? Então, corrente de armadura, tensão Vφ, tá? Uma característica dos diagramas aqui é que esses diagramas eles referem-se ao posicionamento angular relativo entre os fasores no domínio do tempo, tá? Não no domínio do espaço, porque a gente sabe que no espaço, a corrente elétrica e o fluxo, respectivamente produzido por ela, eles vão estar 90 graus defasados. Mas no tempo eles vão estar em fase. Então a gente começa aqui com a corrente de campo, tá? A corrente de campo que tem no rotor da máquina síncrona, tá? Ela vai produzir um fluxo que eu vou chamar de Φf, que vai ser esse fasor aqui, né? Esse fluxo ali, né? A taxa de variação senoidal desse fluxo aí, que vai estar atravessando as espiras as bobinas do estator do gerador, né? Quando esse rotor for posto a girar, o fluxo que vai estar atravessando essas bobinas ali é senoidal, então por isso que ele é representado como um fasor. E por isso que a tensão de fase, que a gente chama comumente de EA, tá? Mas aqui eu estou chamando de EF, ela vai estar 90 graus defasada do fluxo, né? Porque justamente são funções senoidais, né? Se tu fizer a derivada ali de funções senoidais, tu vai ter a função cosseno, que é defasada a 90 graus do seno, então eu posiciono aqui no domínio do tempo o EF aqui, atrasado 90 graus em relação ao fluxo, a taxa de variação do fluxo que o produz, né, que seria o Φf. Se a gente imaginar agora, tá? Aqui eu estava supondo que o fluxo estava girando ali sem carga no gerador, né, na saída do gerador. Se eu conectar uma carga, né, uma carga indutiva, por exemplo, ela vai ter uma corrente ali atrasada em relação à tensão EF, né? E em relação à tensão terminal também, né? Se a gente imaginar a tensão terminal mais ou menos por aqui, né, o IA está atrasado, então é uma carga RL, uma carga indutiva. Essa carga, essa corrente elétrica de armadura, ela também vai produzir um fluxo, que é um fluxo de reação de armadura. Esse fluxo ele vai se somar aqui no diagrama de fluxo com o fluxo Φf do rotor. Então eu posso somar fluxo com fluxo, tensão com tensão e corrente com corrente no diagrama, né? Onde é que eu desenho esse fluxo de reação de armadura? Eu vou ter que desenhar ele exatamente em fase com o IA. Então esses dois vetores eles são paralelos, tá? Então eu desenho aqui o fluxo RA de reação de armadura aqui no final do fluxo do rotor aqui, tá? E esse fluxo aí, ele vai produzir uma tensão autoinduzida, né, nas bobinas do estator, que a gente chama de tensão de reação de armadura, tá? Que é conhecido, que a gente vai chamar de ERA. Se vocês notarem, esse ERA, ele, como são funções senoidais, tá? A taxa de variação desse fluxo, que é proporcional ao EA, o EA vai estar defasado 90 graus desse φRA. Então, se tu trouxer esse vetor fluxo aqui na ponta do ERA, tu vai ver que esse cara aqui, ele está 90 graus defasado desse cara aqui. Então é justamente essa a intenção. Aí onde eu coloco esse RA, eu vou colocar aqui no final do EF, porque eu tenho que somar tensão com tensão, né? E aqui é a mesma coisa, fluxo com fluxo. E aí, agora simplesmente tá o fluxo líquido que tu vai ter no entreferro dessa máquina aí, ele vai ser dado simplesmente pela soma fasorial do fluxo que é produzido no rotor com o fluxo de reação de armadura que é produzido aqui pelas correntes elétricas do estator. Então esse é o fluxo líquido, tá? É o fluxo que vai ser responsável aqui, vai estar atrelado ao valor dessa tensão terminal, que eu vou chamar de ET, tá? O fluxo Φf, novamente, é responsável pela formação dessa tensão aqui, e o ΦRA pela formação ali da tensão de reação de armadura ERA, né? Então percebam que nesse caso aqui, o posicionamento angular do ERA, quando eu for plotar a tensão terminal, ela vai ser menor do que a tensão EF. Porque quando eu tenho uma carga indutiva aqui, né, eu estou supondo que eu tenho uma carga indutiva, né, corrente atrasada em relação à tensão, a tendência da tensão terminal é ser menor do que a tensão interna EF, né, porque o fluxo de potência ali, ele se dá aqui
do EF, né, ou seja, do gerador, para a carga. Então a tensão terminal aqui é menor do que a tensão interna EF, tá? Então o ET aqui, né, a tensão terminal, simplesmente a soma fasorial aqui do EF com o ERA, tá? Agora a gente vai ver para a carga capacitiva, tá? A carga capacitiva a gente sabe então que a corrente da armadura ela vai estar adiantada em relação à tensão terminal, então essa corrente aqui é adiantada em relação à tensão terminal ET, e o que se espera é que como o fluxo de potência agora ele vai da carga capacitiva para o gerador, essa tensão terminal ela tenha que ser maior do que a tensão interna EF, né? Então a gente começa o diagrama assim, eu tenho o fluxo φF aqui, tá? E a tensão EF que vai estar defasada 90 graus, vai estar atrasada 90 graus dele, assim como era lá no diagrama anterior, né? Porque são funções senoidais, né? A taxa de variação vai me trazer aqui dois vetores aqui que vão ser defasados 90 graus um do outro. Aí agora eu coloco a corrente A, tá? Se eu supor que a tensão terminal ela está por aqui, né? O IA ele vai estar adiantado em relação à tensão terminal em relação ao EF, então é uma carga capacitiva. Desenho aqui na ponta do φF, aqui o φRA, que vai ser o fluxo de reação de armadura, tá? É um vetor paralelo ao IA, como eu já falei, que no domínio do tempo eles vão estar em fase, então eu desenho os dois aqui em fase. E agora eu simplesmente faço o desenho, faço novamente a soma fasorial dos dois fluxos, né, para obter o fluxo total ou o fluxo líquido da máquina. E desenho a tensão de reação de armadura, que vai estar 90 graus atrasada em relação ao fluxo de reação de armadura, né, que é esse φRA. Então, se eu fizer a soma fasorial do EF com o ERA, eu vou obter o vetor ET, tá? Que é a tensão terminal. Então, aqui a tensão terminal ela é maior que o EF, justamente porque a carga é capacitiva, né? O fluxo de potência aqui ele vai se dar da carga, né? O fluxo de potência reativa ele vai se dar da carga para a máquina, para o EF, né? Enquanto que o fluxo de potência ativa, né, sendo um gerador, ele vai se dar da máquina para a carga. Então, nessa aula era isso, tá? Foi uma aula rápida aí só para explicar ali uma nova abordagem com diagramas fasoriais para entender bem essas questões ali da relação dos fluxos com as tensões induzidas, né? Se vocês lembrarem lá, essa reatância aqui, que é a reatância síncrona da máquina, ela é em parte devido à indutância própria do enrolamento, mas em parte também ela é devido a esse fluxo de reação de armadura. Então, na prática, essa queda ou essa elevação de tensão que tu vai ter aqui da tensão terminal devido a ter uma carga capacitiva ou indutiva, ela está implícita no JXS, né? Assim como eu falei lá na minha primeira ou na segunda aula que eu fiz lá da minha série sobre geradores síncronos, né? Então esse JXS, ele já incorpora também a questão, o sentido físico ali da reação de armadura, tá? Então nessa aula era isso, se tiver gostado aí, deixa o joinha, se tiver alguma dúvida só escreve nos comentários e é isso aí, valeu!